Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um live stream do Fivers em português. Hoje, como podem ver, temos aqui uma convidada especial. Temos aqui a Jess connosco. Vai ser mais uma sobre Smart Money Concept. Antes disso, pessoal, acabei de reparar que finalmente passámos os 2.000 subscritores. Portanto, muito obrigado a toda a gente que tem subscrito ao nosso canal. Muito obrigado pelo vosso suporte. Continuem a subscrever, continuem a partilhar o canal com outros traders, para continuarmos a ter convidados especiais, tal como hoje temos aqui a Jess connosco. Portanto, metam like, subscrevam, façam as perguntas, porque nós vamos estar a prestar atenção também às vossas perguntas que vocês vão fazer. E, como é óbvio, espero que desfrutem de mais uma sessão espetacular, com mais uma convidada muito boa, o que é muito interessante conversar sempre com traders. Jess, acima de tudo, obrigado pela tua disponibilidade. Como é que está a correr o teu dia hoje? Está tudo bem? Oi, Pedro, boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, gostaria de agradecer a presença de todos, dos meus alunos. E vamos começar, que hoje a gente vai ter bastante conteúdo. Vamos falar sobre um conteúdo totalmente diferenciado sobre liquidez, porque eu fiz questão, Pedro, de falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas que ensinam SMC acabam ensinando uma liquidez de forma básica, e muitos acreditam que liquidez é só topo, fundo duplo, linhas de tendência, e aqui a gente vai falar da verdadeira liquidez que acontece no gráfico, que realmente faz a gente ter uma leitura um pouco diferenciada e avançada, certo? E vocês podem, pessoal, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, tá bom? A gente vai começar a nossa live agora e bora para cima. Quer falar alguma coisa antes? Acima de tudo, eu também sou, como é óbvio, eu não transaciono exatamente Smart Money Concept, mas eu também utilizo liquidez, mais ou menos na maneira como analiso o meu mercado, e portanto eu vou ser mais um espectador, aqui mais um aluno hoje na tua ação. Só antes, talvez começarmos, antes de saltarmos para os gráficos, se fosse possível, talvez em 2-3 minutos, explicares um bocadinho a tua jornada no training até agora, mesmo também para mim, para te conhecer também um bocadinho melhor. Como é que foi? Quando é que começaste a adotar esta estratégia ou o sistema de SMC? Qual é que dificuldades encontraste numa fase inicial? Como é que sentes agora? Enfim, conta-nos um bocadinho da tua jornada. Basicamente, eu comecei como todo mundo, né, na análise gráfica, e em 2019 eu comecei a ouvir o que era o SMC, né, e aquilo ali foi uma coisa que me despertou. Por mais que na época, quando eu comecei o SMC, basicamente as pessoas só ensinavam de certa forma o que era BOS, o que era um choque, o que era uma zona de oferta e uma zona de demanda, né? E basicamente era uma coisa que, para o que eu estudava, mesmo que fosse básico dentro do que hoje a gente tem de conhecimento em relação ao SMC, eu achei ali como um conteúdo que fazia sentido para mim, né? E eu larguei tudo na época e comecei a me dedicar em relação ao SMC, fazendo vários cursos em vários países, né? E lógico que hoje o conteúdo que se tem, né, falado tanto em qualquer lugar do mundo e principalmente aqui no Brasil, já é um pouco mais extenso, né, um conteúdo mais completo. Na época a gente não tinha muita coisa, não tinha praticamente ninguém falando sobre isso. E eu mergulhei fundo, né? Então, basicamente, são 6 anos só de SMC. Eu costumo até falar que são 6 anos que eu tenho de mercado financeiro, porque basicamente foi ali que realmente o SMC foi o que realmente me fez enxergar o mercado, né? Então, eu acabo esquecendo tudo que aconteceu antes. Não que as outras técnicas, elas não funcionem, né? Cada coisa funciona, tudo funciona. Tudo depende de como você se sente confortável. Mas o SMC foi a única coisa que para mim fez sentido, e eu mergulhei fundo, estudei muito, me dediquei muito, fiz como a maioria, né, achava que iria virar chave rápido, mas realmente foi muito difícil. Eu fiquei mais de 15 horas estudando todos os dias, pessoal, de segunda a segunda, porque na época, como eu falei para vocês, era muito difícil ter conteúdo, então basicamente a gente aprende o básico, e o que a gente precisava aprender era sempre de frente para o gráfico, né? Hoje é um conteúdo que a gente tem de mão beijada. E eu adentrei fundo nisso e
valeu cada minuto, tá, pessoal? Então, realmente estudar, não procurar facilidade, é uma coisa que vai virar chave, porque quando vocês procuram facilidade, basicamente é uma coisa que vocês vão só postergar, sabe? Então, se dediquem, sigam o gerenciamento. A parte emocional é uma das coisas mais importantes que tem, né? Porque tem muita gente que sabe bastante, mas não sabe controlar o emocional. Então, a virada de chave está exatamente nesse conjunto, ok? Então, basicamente, essa é a minha história na SMC. Estudei muito mesmo, foram de segunda a segunda, mais de 15 horas por dia, e eu larguei tudo, né, para me dedicar a isso. Mas a gente, lógico que tudo tem que ter um limite, a gente tem que realmente se dedicar, mas dentro sempre do limite. Exato. Pronto, é interessante ouvir. Acho que, eventualmente, para quem realmente quer fazer isto a sério, eventualmente tem que realmente passar essas horas. Gostei da forma como disseste, segunda a segunda, nem é segunda a sexta, é mesmo segunda a segunda. Realmente são 7 dias sempre a massacrar-nos, a observar gráficos. E também é verdade, exatamente como tu disseste, que antigamente, como não havia muito conteúdo, nós é que tínhamos que ir procurar educar-nos a nós próprios e procurar realmente, entre aspas, nós tínhamos questões, tínhamos perguntas, mas como não havia resposta online, não é? Nós é que tínhamos que ir então gastar, para perder horas e horas e horas nos gráficos à procura dessas respostas e eventualmente chegar a esses conceitos e realmente ver o que é que funciona, o que é que não funciona para nós também quando estamos então a abordar esses tópicos de liquidez, ou seja lá o que for. Mas pronto, muito obrigado, Ana, também por então contares um bocadinho da tua história. Acho que o pessoal realmente quer falar de gráficos, acho que o pessoal quer ouvir então como é que é a tua explicação para a liquidez e tudo e mais alguma coisa. Portanto, estás à vontade para explicar então, e eu vou vendo os comentários. À medida que for vendo também os comentários, pessoal, continuem a perguntar, porque depois irá existir uma parte clara para os comentários. E acima de tudo também obrigado a toda a gente que está aqui realmente a celebrar também os 2.000 subscritores que realmente atingimos agora no canal. Força, Ana, o gráfico é teu. Vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui. Tá todo mundo vendo o gráfico direitinho? Tudo certo? Tá, sim, senhora. Vamos lá. Como eu falei para vocês, basicamente, muitas pessoas acabam explicando que, como vocês já devem ter visto, né, que no SMC a gente só tem como liquidez, topo, fundo duplo, linhas de tendência, suporte e resistência. Só que, na verdade, na prática mesmo, a gente acaba utilizando, basicamente eu, o pessoal lá da escola, a gente acaba utilizando na prática outros tipos de liquidez que eu quis trazer para vocês, pessoal, para a gente realmente entender quando pode acontecer uma manipulação de forma antecipada, tá bom? Então, a primeira liquidez que a gente normalmente vai utilizar, que é basicamente isso vocês já estão acostumados, que é a liquidez interna. Então, basicamente, quando eu tenho um fundo protegido, a maioria que já me segue entende que já sabem, né, que um fundo para a gente ele só é considerado protegido a partir do momento que ele vai a algum tipo de liquidez, até o tipo de liquidez básica, como eu falei para vocês. Agora, a partir desse momento, a gente vai adentrar na forma de liquidez avançada, certo, pessoal? Então, eu tenho a marcação da minha estrutura. A partir do momento que eu identifico a minha tendência, eu vou identificar se o mercado na pernada de impulsão, tá bom? Na pernada de impulsão, o mercado ele gera aquela liquidez. O que são essa liquidez interna? Basicamente, se eu tenho um fundo protegido pelo momento que ele faz a varredura da liquidez anterior, basicamente, a liquidez interna é todo aquele fundo que não varreu nenhum tipo de liquidez, certo? E ela se encontra na pernada de impulsão. Então, como eu falei, basicamente, pessoal, aqui, ó, essa pernada de impulsão, esses fundos que não varreram nenhuma liquidez, é apenas geração de liquidez. E muitas pessoas acabam atualizando essas estruturas
como fundo protegido. Mas, na verdade, isso aqui pode ser até um fundo protegido do time menor, só que a geração de liquidez para o time maior. Como vocês conseguem, às vezes, observar na prática, muitas das vezes o mercado ele volta, retira essa liquidez, e em algum momento você pensou que o mercado ele reverteu, mas, na verdade, ele vai e segue aquela tendência. Isso acontece porque esses fundos, na verdade, eles estão sendo, o mercado ele faz o choque, isso aqui é um choque de fluxo que indica o início do pullback dessa estrutura, porque o meu fundo ele continua lá naquele fundo que varreu a liquidez. Então, aqui, esses fundos que não varreram nenhuma liquidez, eles são liquidez para essa estrutura. Então, não houve uma reversão de tendência, houve uma reversão temporária, indicando o início do pullback para o mercado vir retirar a liquidez que ele deixou para ele prosseguir com aquela tendência. A reversão, de fato, só acontece a partir do momento que o mercado rompe o fundo que varreu uma liquidez, certo? Então, nesse momento aqui, ó, a partir do momento que o mercado faz a varredura de liquidez, ou seja, a liquidez interna é toda a liquidez que tem entre o fundo e o topo da minha estrutura. Então, se eu tenho esse fundo aqui, eu tenho esse topo, todos esses fundos que não varreram nenhuma liquidez anterior são considerados liquidez interna. E como eu falei, a liquidez a gente sempre vai analisar exatamente na pernada de impulsão do movimento, porque quando começar a pernada de correção, o mercado vem retirar essa liquidez para depois ele prosseguir com aquela tendência. Então, esses fundos que tem aqui, ó, basicamente é o que a gente chama de IRL ou liquidez interna, certo, pessoal? E toda liquidez que a gente tem no fundo e no topo da estrutura, porque a partir do momento que se inicia o pullback de uma movimentação, de uma estrutura, o mercado temporariamente ele está caindo para retirar aquela liquidez, ou seja, para ele ter o combustível suficiente para depois ele prosseguir com aquela tendência. Ou seja, o mercado nesse momento ele vai retirar a liquidez interna e agora o próximo passo é retirar a liquidez externa. E essa liquidez externa ela fica localizada abaixo do fundo e do topo da estrutura atual. Então, ele tem exatamente um ciclo a ser cumprido, ok? A partir do momento que inicia a fase de retração, o mercado retira a liquidez interna. E quando ele inicia a fase de impulsão para colocar uma nova estrutura, ele vem retirar a liquidez externa. Então, abaixo desse fundo dessa estrutura e acima do topo, eu tenho o que a gente chama de liquidez externa. A partir desse momento que o mercado faz a varredura dessa liquidez e rompe o topo da estrutura anterior, agora eu tenho um novo fundo protegido. O meu fundo passa daqui para cá. Agora imagine, pessoal, que a minha estrutura ela foi atualizada. Lembrando que é uma pergunta que muitos fazem, tá bom? Basicamente, o pessoal pergunta, Just, isso acontece em todos os times? E sim, isso acontece desde o anual até os segundos. A gente faz a marcação dessa estrutura, da liquidez interna, das zonas de oferta, zonas de demanda, basicamente em todos os times, tá bom? Então imagine que o mercado ele acaba de atualizar essa estrutura. Primeira situação, para eu pegar uma operação, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se o mercado tem liquidez interna, porque a liquidez é o combustível para o mercado simplesmente continuar com aquela tendência ou reverter, tá bom? Se ele não tiver liquidez, ele vai gerar para ele conseguir fazer um movimento que ele realmente quer. Então, nesse momento, o mercado, ele atualiza a estrutura, só que quando eu fui olhar onde está a liquidez interna, eu não consigo encontrar essa liquidez interna. Como eu falei para vocês, a liquidez é o combustível do mercado. Ele não vai fazer um movimento sem liquidez. Em algum momento ele vai gerar essa liquidez. E acontece agora, pelo que eu vou falar para vocês. A gente tem, basicamente, a liquidez que a gente chama de fake boys. Então, aquelas estruturas que normalmente o pessoal do Price Action, que o pessoal também do SMC acaba marcando para a gente é liquidez. Então, imagine uma situação. Eu acabei de falar para vocês que um fundo dentro do nosso operacional, ele só é considerado protegido a partir do momento que ele faz uma varredura de liquidez e faz a quebra do topo da estrutura anterior. Você, quando foi atualizar a estrutura, você verificou que essa pernada está lisa. Então,
o mercado começa a cair nesse momento e ele simplesmente rompe o topo novamente. Isso aqui para a gente é considerado um fake boys, ou seja, o mercado está gerando aquela liquidez. O meu fundo ele continua intacto, porque como eu falei para vocês, o fundo ele só é considerado protegido a partir do momento que ele faz o quê? A varredura de liquidez. Então, o simples fato desse fundo ele ter rompido esse topo, para a gente não quer dizer nada. Não é um fundo protegido, mas sim a geração de liquidez que estava faltando. Então, o que a gente normalmente vai fazer, pessoal? A gente vai esperar essa liquidez ser varrida para a gente começar a atuar. Isso quer dizer que o mercado fez um choque aqui? Não, isso aqui quer dizer, quando ele rompe esse fundo, que basicamente ele simplesmente só veio retirar essa liquidez para depois ele prosseguir com o movimento. O verdadeiro choque, a verdadeira reversão de tendência para a gente só acontece a partir do momento que ele romper esse fundo que varreu liquidez. Nesse momento, para a gente não é um fundo protegido, o nosso fundo continua intacto aqui, a nossa estrutura é uma pernada só, então a partir do momento que o mercado ele simplesmente varre essa liquidez, a gente acredita que ele continua de alta, que ele só caiu até aqui para ele continuar com aquela tendência. Agora ele tem um combustível suficiente para ele continuar o movimento que ele quer, tá bom? Agora sim, a partir do momento que ele rompe esse topo, eu posso atualizar a minha estrutura. Deixa eu verificar agora no gráfico, pessoal, exatamente esses dois tipos de liquidez que eu mostrei para vocês. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Para deixar uma coisa bem explicada, eu vou falar sobre a teoria, depois eu venho para a prática, certo? Vamos verificar aqui no gráfico um tipo. Aqui, por exemplo, a gente tem uma estrutura do 4 horas. Por quê? Vocês estão vendo que o mercado, ele simplesmente, ele faz um fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. E simplesmente o mercado, ele vira essa movimentação aqui. Só que, se vocês forem parar para ver, basicamente, esse fundo não vai reunir uma liquidez, então é apenas geração de liquidez, certo? Então, a partir do momento que o mercado cai nesse caso aqui, essa é uma queda temporária. Por quê? Iniciou a fase de retração de uma estrutura que está de alta. Para quê? Para simplesmente consumir a liquidez, ter combustível suficiente para o mercado continuar com aquela tendência, certo? E a expectativa? Então, isso aqui, é tudo liquidez, certo, pessoal? A expectativa é o rompimento do topo. Se a minha tendência está de alta, o mercado retira a liquidez, agora a expectativa é o rompimento do topo. Então, nesse momento, quando o mercado faz essa quebra, agora eu tenho um fundo protegido. Por quê? Porque, basicamente, ele acaba de varrer a liquidez e romper o topo anterior. Então, para a marcação da estrutura, a gente tem duas regrinhas. Qual seja? A varredura da liquidez, seja interna ou dos tipos que eu vou falar, porque eu já falei agora do fake boys, e o rompimento do topo. Então, nesse caso, o mercado caiu, varreu a liquidez, rompeu o topo, agora eu tenho um fundo protegido, certo? A minha tendência, ela continua de alta. O que o mercado fez aqui, pessoal? Topo, fundo, subiu. Nesse momento, ele acaba de virar essa movimentação. Isso quer dizer que começou a fase de retração para o mercado retirar a liquidez interna. Qual a expectativa após a conclusão desse ciclo? O mercado retirar a liquidez externa. Então, se eu tenho uma estrutura exatamente nesses pontos, por quê? O meu fundo protegido, o meu fundo que varreu liquidez, ele está exatamente aqui. Então, esse aqui é uma pernada só. A minha estrutura, ela continua de alto. Tudo que acontece exatamente aqui nesses pontos é o quê? Liquidez, liquidez e liquidez interna. Então, se ele quer continuar o movimento, ele precisa de combustível. Com isso, ele vai fazer o seu pullback e agora ele tende a fazer o quê, pessoal, após a conclusão do objetivo? Porque o objetivo de um pullback é retirar a liquidez e mitigar a sua zona de demanda. A partir do momento que ele cumpre o seu objetivo, qual é a expectativa? O rompimento do topo. E acima do fundo e do topo da minha estrutura, eu tenho o que a gente chama de liquidez externa. Então, eu tenho a liquidez interna na pernada de impulsão e eu tenho liquidez externa
no fundo e no topo da estrutura. Então, a partir do momento que ele caiu aqui, ele retirou a liquidez e, basicamente, a expectativa agora era o consumo da liquidez externa, certo? Então, enquanto o fluxo demonstrar, como ele está demonstrando de fato alta, ele simplesmente vai subir cumprindo o ciclo, que é o rompimento desse topo. Então, a expectativa, tanto para o dia de hoje, para os últimos dias, era alta exatamente porque essa queda era uma queda temporária, era uma queda numa fase de retração e não de reversão. Pode ser uma reversão temporária de início de pullback, certo? Agora, imagine que o mercado ele simplesmente não tivesse essa liquidez, nem essa liquidez, a pernada fosse lisa. Então, se ele simplesmente vem, faz essa movimentação e quebra, isso é o que a gente chama de fake boys. A gente não atualiza a estrutura, a expectativa do mercado retornar, retirar essa liquidez. Muitos vão achar até que o mercado reverteu, mas na verdade ele simplesmente só está vindo retirar essa liquidez para continuar com aquela tendência. Vamos ver se aqui no gráfico a gente consegue achar algum exemplo disso. Então, façam mais perguntas, ok? Enquanto a Ana está aqui a fazer a explicação, façam perguntas depois que gostavam que ela respondesse. É sempre complicado. Quando queremos mostrar exemplos, quando estamos a explicar uma coisa, os exemplos nunca aparecem no momento. É sempre difícil. Porque eu também, basicamente, eu não sou de montar aula. Então, eu gosto sempre de fazer Exato. tudo ao vivo. Então, Também eu. mas aqui a gente já encontrou, rapidinho. Ó, a gente tem a varredura dessa liquidez e o rompimento do topo. Aqui, ó. O que o mercado fez? Ele simplesmente fez um topo, fundo, rompeu. Esse fundo, basicamente, não consumiu liquidez. O que ele fez? Caiu para retirar essa liquidez e continuou. Tá bom, pessoal? Uma pergunta que muitos fazem, né, se mesmo que o mercado, porque muitas pessoas acabam ensinando isso, o mercado eu vou atualizar a estrutura se ele corrigir nos 50%. Não necessariamente. O mercado pode corrigir nos 50%, pode vir até aqui embaixo, não me importa. Basicamente, a nossa regra o fundo ele só é considerado protegido a partir do momento que ele faz a varredura de liquidez. Mesmo se ele tenha corrigido ou não nos 50%, é liquidez para a gente, tá? Lógico que as estruturas que, mesmo que não tenham varredura de liquidez e não corrigiram nos 50%, elas tendem a ser tomadas de verdade. Mas não me importa se corrigiu ou não nos 50%. É liquidez de qualquer forma para a gente, tá bom? Então, aqui a gente tem esse exemplo em relação ao fake boys, tá bom? Vamos lá pro... Ficou claro, pessoal? Acho que sim. A minha única questão aqui era talvez algumas questões. Alguém está a perguntar aqui também em relação ao time frame, não é? Portanto, ou seja, tu estás a analisar isto no gráfico de 4 horas. Possivelmente, se nós tivéssemos a identificar essa subida no gráfico de 4 horas, mas se fôssemos para os gráficos de 15 minutos, ou seja, no gráfico de 4 horas parece que não existe, parece que é um movimento simples, não existe nenhum retrace, portanto não existe essa liquidez intermédia, mas talvez se analisarmos depois no gráfico menor, não é? Talvez consigamos ver talvez algumas pequenas liquidez que não estariam lá, não é? Ou seja, também naquele momento de atualizar depois a liquidez externa, não é? Tu mencionaste que para atualizar a liquidez externa o preço teria que pelo menos retirar alguma liquidez anterior, nem que fosse interna. Ou seja, é mais fácil, pronto, a minha pergunta é mais fácil talvez estar a fazer a análise de forma geral sempre no mesmo time frame, quando estamos a marcar isso, ou talvez exista alguma confusão quando estamos a analisar no gráfico de 4 horas, depois talvez vamos para o gráfico de 15 minutos e pode existir aqui alguma confusão. Outra ideia. É a mesma coisa, essa sua pergunta é muito interessante, porque muitas pessoas, principalmente que operam o SMC, acabam operando no minuto, né? Eu também faço o tipo de operação no minuto, às vezes até nos 15 segundos. E muitas pessoas, elas acabam perguntando se elas obrigatoriamente têm que começar pelo time maior, se podem começar pelos 15 minutos, se podem começar pelos 5 minutos, e eu sempre falo que, assim, o ideal é que comece sempre pelo time maior possível,
para que a gente consiga entender qual é o range que a gente vai trabalhar, se vai ser 1 hora, se vai ser 15 minutos, e as marcações a gente sempre vai fazer em todos os times da mesma forma. Aqui a gente tem um exemplo bem bacana que a gente acabou de ver. Eu tenho, basicamente, esse fundo protegido, o mercado fez esse fundo, não varreu nenhuma liquidez. O que o mercado veio fazer? Acho que isso foi no dia de hoje. Foi. O mercado ele só veio varrer essa liquidez e prosseguiu. Né? Então, tudo acontece da mesma forma. Só que, mesmo que você opere num minuto, o ideal é sempre começar pelos times maiores, porque a execução vai ter a todo momento, alinhamento vai ter a todo momento, liquidez vai ter em todo o gráfico. A gente precisa entender realmente a direção. Somente a direção, por exemplo, como que eu descobri, né, entre aspas, que seria alta exatamente para essa semana, desde semana passada, sempre pelo time maior. Então, aqui pelo time maior ficou muito claro que era para eu pensar em compras, né? Então, que essa queda era uma queda temporária, simplesmente para o mercado retirar a liquidez. E que a gente já estava pensando em alta desde exatamente desse ponto. Mas isso foi uma coisa que é uma coisa que a gente apostou. Não, basicamente, por mais que eu opere num minuto, eu tenho que começar pelo time maior para saber realmente a direção. Porque muitas das vezes ele vai fazer alinhamentos que, na verdade, são falsos, porque o mercado precisa de liquidez para continuar aquele movimento, uma reversão, porque ele veio de um fluxo totalmente vendedor, né? Então, aqui ele fez, acho que foi nos 5 minutos, ele fez uma manipulação que muitas pessoas provavelmente devem ter caído, exatamente quando ele fez a virada desse movimento. Tudo bem que o mercado ele fez 5 minutos de alto, fez aqui essa liquidez, e na verdade, por que muita gente acabou marcando que isso aqui era uma estrutura que virou para baixo? Mas por que a gente acreditava em alta? Se eu opero num minuto e os 5 minutos o time menor está me dizendo simplesmente para eu pensar em venda, já que o fluxo antes estava de alta, virou para baixo. Basicamente por causa do 4 horas, certo? Então, o meu viés, a macro vai me dar a execução, os timers de execução, 1 minuto, 5 minutos, são só para execução. Então, nesse momento, aqui, eu estou mostrando para vocês no gráfico de 5 minutos. Tudo vai acontecer da mesma forma, a liquidez. Mas o que deixa clareza no gráfico, pessoal, é sempre começar pelo time maior e assim a gente vai diminuindo, certo? Exatamente. Sim, respondeste à pergunta. Porque esse acaba por ser um dos problemas também de muita gente, é claramente ficarem muito focados apenas nos gráficos menores, não é? De 5 minutos, 15 minutos, e especialmente depois quando começam, especialmente quando a sessão começa, muita gente depois esquece até do que o higher time frame está a demonstrar, e seria muito facilmente então ficar aqui a pensar que realmente isto era um sinal de venda, quando se calhar já não era um sinal de venda também. Nessa situação. Mas pronto, eu vou deixar continuar, porque depois também uma questão que venho a seguir é em relação, possivelmente, então, quando é que existe a inversão no mercado, mas talvez isso seja algo que vai explicar mais à frente, portanto eu vou deixar andando. Aqui também o Luís Nunes está aqui a fazer boas perguntas em relação ao teu modelo de entrada, mas isso também pode ser algo que mais daqui para a frente em que poderás explicar qual é que é o modelo de entrada e qual é que é, entre aspas, o checkpoints que olhas quando fazes isso. Mas pronto, força, podes continuar. Perfeito. A gente tem outra forma de execução de liquidez, perdão, que basicamente e normalmente isso acontece, pessoal, a gente sempre dá prioridade à liquidez interna, tá bom? Na ausência dessa liquidez, a gente espera gerar. Como eu falei para vocês, normalmente o mercado vai fazer o fake boys ou esse tipo de liquidez que eu vou falar agora. Então, vocês entraram no gráfico e vocês verificaram que o mercado, ele simplesmente não tem liquidez. Apenas de impulsão. Primeiro pensamento que vocês têm que ter, quando vocês marcarem a zona de demanda de vocês, o mercado vai gerar essa liquidez, tá? Não acredite em qualquer alinhamento. O mercado fez um alinhamento, mitigou a zona de demanda, mas não tem liquidez. Provavelmente vai ser um choque falso, tá? Então, nesse caso, imagine que vocês entraram no gráfico, identificaram a estrutura de vocês e o mercado ele simplesmente chegou aqui e fez essa movimentação.
Evitem pegar esse tipo de operação, principalmente porque o mercado ele não mitigou a sua zona de demanda. A probabilidade disso aqui ser um choque falso é extremamente grande. Por quê? Pela ausência de liquidez. Uma coisa é, a partir do momento que o mercado tem uma liquidez interna, ele faz o alinhamento, a gente pode até acreditar que aquele alinhamento é verdadeiro, porque ele cumpriu o ciclo que ele se propôs a fazer. Mas a partir do momento que não tem liquidez interna, o mercado faz um suposto alinhamento, isso pode ser um choque falso, a geração de liquidez, que foi o que aconteceu no dia de hoje. Então, o mercado, ele simplesmente... O que as pessoas normalmente vão fazer? Poxa, alinhou, então eu vou acreditar simplesmente numa compra aqui, vou botar meu stop abaixo desse fundo. E muito provavelmente o mercado vai fazer essa movimentação e depois vai subir. Quem nunca falou, né? O mercado só veio capturar meu stop e continuou com a movimentação. Isso aqui acontece, primeira situação que eu tenho que ter na mente. Se eu identifico a minha estrutura, eu identifico que nessa pernada de impulsão não tem liquidez e o mercado faz um alinhamento, principalmente sem mitigar minha zona de demanda, como eu sempre falo para vocês, pelo menos dentro dos backtests que eu fiz todos esses anos que eu tenho de SMC, normalmente as reações às ineficiências, aos imbalances, são liquidez que o mercado está gerando. Ele dá até uma reação, mas aquela reação simplesmente é para induzir as pessoas a comprarem, para depois ele voltar na zona que ele quer, gerando aquela liquidez para depois prosseguir com o movimento. Então, como eu falei para vocês, principalmente se ele não fizer a mitigação da sua zona de demanda, ele fizer um alinhamento, esse alinhamento não tem liquidez interna, então muito provavelmente o mercado vai capturar esse choque falso, aí sim ele pode dar um gatilho aqui de execução para a gente, né? Então, primeira expectativa que a gente tem para o dia de hoje, né, era alta para o mercado consumir essa liquidez externa. Já falei para vocês qual seria o contexto, que na verdade essa queda era uma queda temporária para o mercado retirar essa liquidez. Então a expectativa era a gente ir a favor das estruturas que estão de alta. Aqui nesse caso o mercado varre essa liquidez bem pequenininha aqui, ó, mas ele faz a varredura de liquidez e faz a quebra aqui. Eu tenho um fundo protegido. Então o mercado estava me dizendo, pessoal, para eu ir a favor desse movimento. A primeira coisa que eu faço, acabei de identificar a minha estrutura. Qual o próximo passo? Identificar a liquidez interna. O que o mercado está fazendo aqui? Basicamente, a pernada está lisa. Se a pernada está lisa, então o mercado pode gerar um choque falso. Então, supostamente, ele faz um alinhamento. Deixa eu jogar aqui por 1 hora para vocês verem melhor. Supostamente, ele faz aqui um alinhamento. Só que esse alinhamento, basicamente, é a geração de liquidez. Tínhamos 2 percepções. O que acontece? O mercado poderia romper esse topo aqui? Poderia, se o fluxo demonstrasse isso. Mas por quê? Porque a gente tem um formato de liquidez que eu acabei de explicar, o Fake Boys. O que ele poderia fazer? Basicamente, romper o topo, retornar para capturar essa liquidez e depois prosseguir. Ou ele poderia fazer o quê? Basicamente, o choque falso. Então, nesse momento, o mercado faz um choque falso, mas o que a gente tem que ter na mente? O mercado está com fluxo vendedor? Não. Nesse momento que ele vai capturar a liquidez, ele está. Mas eu tenho que entender o quê? O contexto. Qual é o contexto? Basicamente, ele está com fundo protegido, fez alinhamento para alta, e a expectativa é o rompimento do topo. Agora eu estou trabalhando dentro dessa estrutura, a estrutura que eu tenho como viés para esse dia, né? Porque basicamente essa queda era simplesmente para fazer o pullback dessa estrutura maior. O mercado já concluiu. Meio que esqueço essa estrutura e começo a focar nessa estrutura para o dia de hoje. Ela é a minha estrutura HTF. Então, nesse momento, o mercado retira a liquidez e agora eu posso entender que ele cumpriu o ciclo. O mercado tende agora a romper primeiro esse topo para depois concluir essa movimentação. Então, para os próximos dias, a gente pode acreditar numa alta. Lógico, o fluxo tem que demonstrar de fato que ele está subindo. Então, após a conclusão desse objetivo, eu poderia cair, por exemplo, para 15 minutos e esperar o mercado gerar um fluxo comprador para a gente ir a favor, certo? Então, nesse momento, ele simplesmente começa aqui, ó, um fluxo comprador me confirmando o meu pensamento.
É o que eu sempre falo. As estruturas, elas nos dão uma presunção, uma probabilidade do que vai acontecer, ok? No futuro. Então, aquela leitura que eu falei para vocês era apenas uma presunção de que o mercado poderia ser uma alta para aquele dia, que aquela queda era uma queda temporária, mas quem tem que me confirmar que eu estou certo ou que eu estou errado, basicamente é o fluxo. Então, a partir do momento que o mercado retira a liquidez que eu acredito e ele mitiga a minha zona de demanda e faz a demonstração do fluxo ao meu favor, agora eu começo a atuar e pensar nas execuções. Lógico, a partir do momento que o mercado faz os fundos protegidos. Então, esse choque, pessoal, basicamente era um choque que a gente poderia entender que era falso e, lógico, o mercado, como eu falei para vocês, ele poderia fazer um fake boy? Sim. De certa forma, o fluxo vendedor ele foi interrompido. E ele simplesmente começa a cair aqui, só que em nenhum momento ele alinha para alta. Então, ele já demonstra para a gente que, na verdade, ele vai fazer o quê? A geração de liquidez por choque falso. Mitiga a zona de demanda e agora a conclusão é o rompimento desse topo. Eu posso fazer antecipações aqui através dos times menores, porque esse choque, na verdade, era apenas a manipulação devido à ausência de liquidez do 4 horas, tá? Então, a gente tem, a princípio, primeira coisa que eu falei para vocês, a gente vai identificar a nossa estrutura, a gente vai identificar a liquidez interna, depois, na ausência dessa liquidez interna, geração de liquidez. Se o mercado está gerando um fundo e esse fundo em nenhum momento varreu liquidez, basicamente, a primeira coisa que vocês têm que pensar, esse fundo é geração de liquidez. Se vai ser fake boys ou se vai ser geração por choque falso, basicamente quem vai demonstrar para isso, para a gente, vai ser o fluxo. Então ele faz esse choque e ele começa a cair aqui e nesse momento, em nenhum momento, o fluxo alinha para alta, mostrando para a gente que não vai ser um fake boys, e sim um choque falso. Então ele retira a liquidez daquele choque falso, conclui o objetivo daquela queda. Então essa queda basicamente era início da correção, da estrutura que estava de alta, não tinha liquidez, gerou a liquidez, concluiu o ciclo, agora a gente pode começar a pensar em alta para o mercado romper o topo, certo? Então, exato. Ficou claro? Ou seja, normalmente, acho que sim, ou seja, normalmente tu verificas este fake shock ou fake boss, como estavas a dizer, quando não existe muita liquidez interna à esquerda, ou seja, como o preço subiu de uma forma mais limpa e não existe essa liquidez interna para o preço ir retirar, enfim, capturar aquela liquidez àquele fundo, normalmente então depois verificas que quando o preço está a descer, quase que normalmente é obrigado a criar esta liquidez intermédia, entre aspas, que é este fake shock ao boss, e acaba por fazer este movimento que acabámos de verificar então no Nasdaq entre ontem e hoje. Certo? É mais ou menos nessa situação, ou seja, como não existe nada à esquerda, é quando o preço subiu em que se utilizasse, normalmente então depois é quando o preço desce, tentar manipular, tentar forçar o pessoal ainda a querer vender mais, para tentar então depois capturar essas ordens de compra e o preço finalmente ir para a direção inicial que já tinhas, que era de compra. Isso acontece, Pedro, porque, explicar brevemente, até porque deve ter algumas pessoas que não são do SMC, como o mercado é fractal, existem estruturas do time menor dentro de uma estrutura do time maior. Então, como eu falei para vocês, isso aqui era um fundo que eu tinha como protegido do nosso 4 horas. E dentro dessa movimentação, a gente tem estruturas do time menor. Então, quando essas estruturas do time menor se colocam para baixo, indica início do pullback da estrutura do time maior. Então, foi até uma dúvida que você falou agora há pouco. Quando que eu posso acreditar numa reversão? Basicamente, se a gente for parar para pensar, toda reversão de um time é o pullback de um time maior, né? Então, normalmente vai ser quedas ou altas temporárias, dependendo da tendência de como está o time maior. Então, nesse momento, a partir do momento que 15 minutos ou uma hora se coloca para baixo, ele inicia o pullback da estrutura do time maior. Essa é uma queda, ele reverteu. Só que ele reverteu de forma temporária, para concluir um objetivo. E qual era o objetivo? A mitigação da sua zona de demanda e a retirada da liquidez interna. Então, nesse caso, muitas pessoas que operam SMC, se o mercado ele vira novamente a estrutura que estava sustentando a queda para alta, eles começam a pensar que houve a finalização do pullback, porque houve o alinhamento
Ou seja, alinhar que a gente diz é colocar na mesma tendência da estrutura principal. A estrutura do time menor, agora, que antes estava de baixa, ela se colocou na mesma tendência da estrutura que está de alta. Então, muitas pessoas acabam pensando em compras, mas a gente tem que entender que o pullback ele tem um objetivo, e esse objetivo é simplesmente a retirada da liquidez interna e a mitigação da sua zona de demanda. Se ele não faz isso, se ele supostamente faz um alinhamento, muito provavelmente esse alinhamento é falso, somente para induzir as pessoas a comprarem, entendeu? Exatamente. É interessante, por acaso, é muito bom ouvir a tua explicação. Eu, por acaso, olhava. Pronto, eu não utilizo liquidez internas, liquidez externas, ou fake balls, ou entre aspas. Eu gosto de analisar espaço. E normalmente o espaço pode ser exatamente, eventualmente, fazer essa mitigação da demanda, como disseste, para eventualmente continuar a subir, não é? Portanto, eu normalmente, para quem já assistiu aos live streams, normalmente eu desenho assim uns retângulos em que eu espero mais ou menos que o preço vá do ponto A até o ponto B. E normalmente, quando preenche esse retângulo, então poderá, das duas, uma, ou respeito, e então vai voltar a continuar a subir, que é mais ou menos esse fundo que aconteceu hoje no Nasdaq, ou eventualmente se acaba por quebrar o fundo, depois será o tipo de informação que poderá ser retirado a partir daí e começa uma nova dinâmica novamente no preço ou no mercado. E portanto é interessante exatamente porque é exatamente, ou seja, tu explicaste de uma forma que é exatamente a mesma forma como eu penso, mas utilizaste expressões ligeiramente diferentes ou outro tipo de vocabulário. E para mim faz todo o sentido. Para mim faz todo o sentido. Eu também sou uma pessoa paciente. Eu exatamente iria esperar ainda. Ou seja, eu não iria tornar-me comprador imediatamente naquela fase. Eu iria esperar realmente que o preço talvez viesse um bocadinho mais abaixo. Até então, eventualmente, procurar por essas compras. É interessante, de facto. É interessante ouvir-te explicar isso. Muito bom. Pessoal, façam questões, ok? Façam questões. Ou seja, eu eventualmente irei perguntar, Jess, como é que eventualmente tu executas as trades, ou em que momento é que, pontos de entrada é que realmente, como é que tu executas, basicamente, quando o preço então chega a uma zona que tu gostas, como é que tu executas as trades? Não sei se vai ser agora, ou se vai ser mais para a frente, tu tens planeado explicar isso. Portanto, eu vou deixar de dar o rumo total para tu explicares aquilo que quiseres. Só uma coisa, pessoal, não se esqueçam de ter like, ok? Subscrevam ao canal. E para quem ainda não se registrou, porque vamos oferecer um giveaway hoje, ok? Pelo menos 3 contas. Já temos o link na descrição, também acho que o link está no topo dos comentários, portanto registrem-se, participem, porque no final iremos então oferecer essas contas no giveaway. Mas força, Just, estás à vontade novamente. Vamos lá. Como eu falei para vocês, pessoal, a execução é a última parte que a gente tem que focar. Tá? A gente primeiro tem que entender o contexto, a gente tem que entrar no gráfico, verificar o que está acontecendo num time maior, verificar se ele já concluiu o objetivo, se o mercado está no pullback, porque a partir do momento que eu entro no gráfico e eu entendo que o mercado vem mitigar aquela zona, retirar aquela liquidez, então a primeira coisa que o mercado está falando para mim é que ele vai continuar na queda, naquele pullback, que é para eu continuar pensando em vendas. Mas a partir do momento que eu entro no gráfico e eu verifico que o mercado concluiu o ciclo, então a expectativa é o rompimento do topo, eu vou a favor das estruturas que vão se colocando para alta. Nesse momento, eu tenho a interrupção do fluxo de fato, lógico, o fluxo de fato da estrutura é esse aqui, mas ele está muito distante, principalmente para quem opera 1 minuto, tá? E o que vai acontecer? Ele sempre vai virar as estruturas do time menor primeiro. Lógico, se eu fosse falar para vocês execução de forma mais segura, é sempre alinhamento de fluxo com estrutura após a conclusão do ciclo. Não adianta o mercado alinhar fluxo com estrutura sem concluir o ciclo, retirando liquidez e mitigando a zona de demanda. Normalmente aquele choque vai ser falso, por mais que o mercado tenha alinhado o fluxo com estrutura, tá? Então, nesse momento, o alinhamento mais seguro seria exatamente esse aqui, só que ele está muito distante. Eu necessariamente tenho que esperar esse alinhamento acontecer. Se eu opero 1 minuto, não. Quem opera 15 minutos vai ter que esperar ou ele gerar uma interna a nosso favor, um fundo protegido, né? Ou ele esperar a interrupção de quem está sustentando a queda, porque a estrutura que está sustentando a queda é exatamente essa daqui. Então, ali há interrupção do fluxo menor, né? Porque o maior que realmente sustenta, ele está aqui, que vira para alto, para a gente entender que realmente o mercado ele quer seguir com aquilo que eu acreditei no início.
Porque se eu marco uma zona, o mercado retira liquidez, ele mitiga a minha zona, em nenhum momento ele aponta um fluxo comprador, basicamente para aquele dia eu não acertei no viés. Então eu tenho que seguir o fluxo é sempre mais importante que a estrutura. A estrutura ela só vai mostrar para a gente uma situação do que pode acontecer, e o fluxo vai confirmar ou não essa situação. Então, a partir do momento que há interrupção desse movimento, o mercado faz um fake boys, gera liquidez. O que eu posso fazer agora? Cair para o meu time de execução. Lembrando, é um pouco complicado falar sobre execução, porque tem muito conceito que a pessoa ela tem que entender, tá? Mas eu vou falar assim, de forma mais breve, que a gente tem como objetivo a marcação de uma estrutura. Depois eu tenho como objetivo a marcação da minha liquidez interna. Depois eu tenho que identificar se o mercado já finalizou o seu pullback ou se ele ainda está no pullback. A partir desse momento, eu verifico qual é o range que eu vou a favor. A partir daí, depois que eu identificar o range que eu vou a favor, eu identifico a minha zona de demanda, identifico a minha liquidez, agora sim eu começo a pensar em execução. Execução é o que eu falo sempre. Execução é a coisa mais fácil que tem no mercado. É a coisa mais fácil. Você vai esperar ele fazer uma estrutura a seu favor ou você vai esperar a interrupção do fluxo. Se ele está vindo, caindo, com aquele objetivo, porque aqui ele está caindo com aquele objetivo, e ele chega na zona que você acredita que ele vai reagir, após a retirada da liquidez que você acreditou que era uma estrutura falsa, após a mitigação da sua zona de demanda. O que o mercado precisa fazer para ele mostrar para você que ele realmente quer respeitar essa zona e não que ele quer vir na zona de demanda mais abaixo, ou se que ele quer derreter? Basicamente, a interrupção do meu fluxo vendedor, que acontece exatamente aqui. Só que esse fluxo está totalmente distante, porque se eu esperar esse fluxo virar, basicamente ele já vai rompendo o topo. Então, ele vai fazer uma situação. Ou ele vai virar o fluxo do time inferior, só que aqui a gente estava falando de segundos, e muita gente não opera segundos. Ou ele vai fazer uma manipulação pelo próprio time. Então, basicamente, eu tenho como forma de execução a interrupção através do choque, ele virando para alta, só que ele acontece aqui. Isso aqui é uma estrutura do time inferior. Eu vou ficar esperando isso aqui acontecer? Não, porque se ele virar aqui, ele está muito perto do consumo da liquidez externa, então ele já vai embora direto. Ou eu vou esperar, caso eu não consiga verificar um alinhamento de fluxo próximo, ele vai fazer exatamente essa movimentação aqui, ó. Então, a gente poderia ter como compra essa movimentação. Lembrando que o que eu estou falando é uma movimentação de antecipação. Eu falei para vocês que eu tenho duas formas de executar. A primeira, interrompendo o fluxo vendedor, que ela está distante. A segunda é o mercado gerando uma estrutura interna a favor do que eu acredito, mas após o mercado fazer todo esse movimento. Porque gatilho de entrada ele vai ter a todo momento. Então, é muito complicado, Pedro, eu falar sobre execução se a pessoa ela não entender bem de como fazer a marcação da estrutura, entender qual é a narrativa, que é o principal, entender se o mercado retirou liquidez e entender se o mercado mitigou a zona de demanda. Por isso que eu falei todos esses requisitos que vocês devem fazer quando vocês entrarem no gráfico e depois vocês pensarem em execução. Senão, realmente, pessoal, vai ser muito difícil vocês virarem a chave. A execução é a última coisa que a gente vai pensar após o mercado concluir todos esses objetivos. Aí sim a gente consegue entender qual é o lado certo para executar, se é uma operação um pouquinho mais agressiva. Por que esse tipo de operação é um pouquinho mais agressivo? Porque o fluxo ainda está vendedor, mas ele fez uma estrutura a favor da onde eu estava acreditando que ele poderia alcançar. Houve a interrupção, de certa forma, para o mercado ele simplesmente, após a retirada da liquidez, a mitigação da sua zona de demanda, houve a interrupção, de certa forma, de um fluxo vendedor interno para eu pensar no gatilho. Ou seja, ele está mostrando para mim que ele está fazendo uma reação exatamente na zona que eu estava acreditando. Tá? Então, as duas formas de execução que a gente tem é a interrupção desse fluxo, que aconteceria aqui, mas ele está distante, então a gente pode fazer uma antecipação. Toda antecipação é um pouquinho mais agressiva, certo? Exato, eu ia perguntar exatamente isso, ou seja,
novamente, parece que fazemos algo semelhante. E a minha pergunta é quase que era, ao nível até da gestão de risco ou do target, estás a olhar quando fazes uma trade na antecipação ou depois da confirmação, acaba por ser ligeiramente diferente ou não? Porque claramente na antecipação, como é óbvio, ainda não existe a confirmação, portanto talvez inclui, como mencionaste, inclui talvez um bocado mais risco na operação. E o target, como é óbvio, talvez seja só retirar aquela liquidez acima desse topo e fica feito, não é? E depois então a confirmação seria então quebrar novamente o topo, então depois possivelmente já é ter mais uma trade de continuação com o preço agora a ir até sabe a Deus onde. Ou seja, existe uma diferença. A gestão de risco fazes de forma um bocadinho diferente, consoante se é uma execução de antecipação ou já de confirmação, e que tipo de targets é que também normalmente acabas por procurar, ou tens sempre o mesmo tipo de risco-reward e não varias no risco-reward que procuras? Ou é diferente? Normalmente eu tenho trabalhado risco-retorno de 1 para 3, mas tem zonas que eu acredito que o mercado vai reagir, né? Então eu acredito muito que dinheiro no bolso é melhor, né? Então, hoje eu fiz uma operação exatamente aqui, ó, nessa estrutura. O mercado retira essa liquidez por indução, faz o alinhamento. Isso aqui é uma operação bem conservadora, porque é o alinhamento de fluxo com estrutura. E eu botei minha ordem basicamente aqui. E eu coloquei até menos dos 3 R's. Por quê? Porque o mercado ele tinha mitigado uma zona extremamente importante e retirado essa liquidez externa do time maior, tá? Então eu acreditava que ou ele poderia começar o pullback, ou ele poderia vir me tirar no zero, tá? Então ele estava exatamente aqui nessa zona, essa liquidez aqui, ó. Tá vendo? Então, eu acabei saindo um pouco antecipado e o mercado, de fato, se eu não tivesse saído de forma antecipada, ele me tiraria no zero, tá? Então, normalmente eu trabalho com RR3, mas depende. Se tiver zonas que eu acredito que ele vai reagir, nem que seja para fazer o pullback da minha estrutura, com muita chance de sair no zero, então eu acabo diminuindo, mas nunca vou aceitar menos de um RR2, tá? Então, por mesmo exemplo, sabendo ou seja, tá numa... Oi? Desculpa, conclui. Eu nunca, por exemplo, mesmo sabendo que ele está numa zona que eu acredito que ele vai reagir como essa, porque basicamente ele só pagou. Meu alvo estava basicamente aqui, ó. Ele pagou e ele voltou. Mesmo se for menos de um RR2, aí eu prefiro deixar rolar mesmo. Mas fora isso, 2,5, 3, 4, 5, né? Se tiver chance, né, do mercado pagar, eu acabo deixando. Mas normalmente eu trabalho com RR3. Ou seja, nesta situação, esta trade que entraste já foi após uma confirmação, porque o preço então já tinha feito aquela movimentação anterior, quebrou novamente o topo e já foi, mas digamos que baseado nas dois tipos de entradas que mencionaste, era uma entrada de confirmação, porque já tinha sido após aquela manipulação, certo? Agora vamos supor que então, puxando o gráfico um bocadinho mais para baixo, onde tinhas mencionado que talvez fosse uma trade ou uma entrada de antecipação, como é que tu gerias essa trade? Eu sei que não entraste, mas vamos só dar esse exemplo mais para baixo, em que tinhas de facto essa possível entrada que marcaste aí. Como é que tu irias gerir então essa trade? Se era também o target então só no topo ou deixavas alguma margem da trade, a porcentagem da trade para continuar? Como é que seria então essa entrada? Eu normalmente eu deixo na liquidez externa, né? Ou alguma das vezes eu já movo meu stop gain e deixo rolar, que poderia ser esse caso, tá? Nesse caso eu não estava na hora no gráfico, mas seria uma operação que eu pegaria. Aí o que acontece? Eu tinha a possibilidade aqui, como eu falei para vocês, do rompimento desse topo, né? E ainda acredito no rompimento desse outro topo. Então, o mercado, quando ele começou a cair, ele estava cumprindo o ciclo desse range daqui para cá. Então, ele havia já cumprido. Qual era a expectativa? Era uma alta até aqui. Só que a gente coloca uma operação no 0 a 0, né? Então, pode ser que o mercado, se eu simplesmente deixar essa operação até aqui,
Pode ser que o mercado voltasse, porque o fundo protegido agora é esse aqui. Ele poderia voltar a fazer o pullback dessa nova estrutura e continuar. Aí cabe sim a pessoa querer cumprir de estender o alvo ou não. Eu, como eu falei para vocês, eu prefiro o dinheiro no bolso, tá? Mas ou eu botaria meu stop gain, ou eu já tiraria a operação. Mas por mais que eu tivesse com a expectativa de rompimento de topo, eu acabo não levando lá por causa disso. Atualizou a estrutura, ele pode fazer o pullback da estrutura me tirando no BE para depois ele prosseguir com a tendência. Exato, ok. Mas pronto, era exatamente para tentar então perceber os dois tipos de entrada de antecipação e entrada de confirmação. Como é óbvio, existem riscos e dinâmicas diferentes que podem levar à evolução da trade. Novamente, a antecipação normalmente pode levar um bocadinho mais de risco porque ainda estamos à espera da confirmação, mas depois também pode ser uma das trades que pode ter maior retorno, porque de facto, se funcionar, pode realmente ser o fundo original de agora, e depois o preço pode realmente continuar a subir, enquanto que a trade de confirmação é só mais uma zona intermédia que possivelmente até pode ser considerada uma espécie de liquidez interna no futuro, não é? Essas trades um bocadinho mais no meio. Mas para dar, é só para perceber aqui as diferentes opções. Aqui. Eu pessoalmente, eu normalmente entro nestas entradas mais de antecipação, que é assim mais perto do extremo. Eu sou mais counter-trend trader, é o meu estilo. Eu tenho dificuldade então a entrar nessas trades de continuação, que entraste foi a trade que tu entraste hoje. Mas pronto, isso é o meu estilo de trading e pronto, era só isso que queria também mencionar. Mas pronto, continua, Justin, depois eu vou então começar aqui a prestar mais atenção também aos comentários. Acho que temos aqui algumas perguntas interessantes para responder, mas podes continuar, força. Complementando o que você falou, existe a entrada de confirmação, ela acaba sendo até mais segura, porque quando ela confirma após o mercado retirar a liquidez, ela me confirma, né, para o pessoal da SMC, ela me confirma que ele de fato vai romper o topo, né? Então aquela operação que eu mostrei ali anterior, eu tenho um fundo protegido e o time menor se colocou para baixo para fazer o pullback dessa estrutura, então ele está vindo retirar a minha liquidez. Ele concluiu o ciclo, então o time menor ele vem aqui, ó, na pernada de correção. Quem está sustentando essa queda é exatamente esse time. A partir do momento que o mercado cumpre o objetivo e ele vira esse time menor, eu tenho uma confirmação, como a gente fala, né? Que a única pessoa, o único time que estava sustentando a queda era exatamente esse. Então, se ele faz o alinhamento com o time maior, ele está te confirmando que ele vem consumir a liquidez externa. Mas como eu falei para vocês, após a conclusão do objetivo. O objetivo que seria o consumo da liquidez e a mitigação da zona de demanda. Então, essa entrada ela se torna segura exatamente porque o único time que poderia dizer que eu estava errado, que o mercado não sustentaria através desse fundo, era exatamente esse, né? Então, quando ele faz a virada, eu tenho uma segurança maior que o mercado vem consumir a liquidez externa. A partir do momento que eu faço uma antecipação, então digamos que eu estou acreditando de fato numa alta, marquei a liquidez e marquei minha zona de demanda, como esse exemplo aqui. Só que eu estou antecipando. O fluxo está sustentando ainda a queda. E eu estou antecipando porque eu acreditava que ele chegava nessa zona, estava acreditando que ele viria retirar a liquidez, e agora eu estou acreditando que ele vem consumir a liquidez externa. Mas eu estou supondo, porque o fluxo ainda está vendedor, o fluxo da estrutura, né? Então, nesse caso, eu poderia pegar uma compra, às vezes ele pode me estopar, às vezes ele pode até apagar, mas, na verdade, isso aqui era apenas o quê? A correção dessa pernada. Então, a partir do momento que essa pernada vira para alta, que ele me confirma, por isso que é mais seguro, né? Que ele me confirma de fato que ele vai consumir a liquidez externa, porque é ela que está sustentando a queda. Então, nesse caso, quando eu pego aqui uma compra, ele pode me pagar ou pode me tirar no BE, é nesse momento que ele pode me dizer, opa, não vou seguir com o que você está acreditando, eu vou fazer essa movimentação. Por isso que as operações de antecipações são um pouquinho mais agressivas do que as operações de fluxo alinhado com estrutura, entendeu? Exatamente. E por isso é que também estas trades, como a de hoje, por exemplo, em que finalmente o preço
subiu e possivelmente vai agora tirar os topos à esquerda, demora um tempo a desenvolver. E talvez não existam todos os dias, talvez existam 2 ou 3 vezes por mês, ou, enfim, mais ou menos são mais escassas estas oportunidades, porque é preciso realmente deixar o preço desenvolver, chegar ao momento certo, tirar essa demanda e depois então eventualmente virar e então entrar, não é? Por isso é que requer muito mais paciência. Isto é algo que simplesmente que se alguém quiser estudar ou tentar evoluir um bocadinho ao nível de targets, ou ter targets dinâmicos, digamos assim, pode fazer, mas é preciso mais paciência para procurar por esses trades. Força, Ana. Perfeito. É exatamente isso, pessoal. Eu convido a todos, para quem ainda não conheceu o SMC, realmente estudar, né? Seja comigo, seja com outras pessoas, porque para mim é um conceito que realmente explica alguns motivos, movimentações que o gráfico faz, né? Para mim, eu sou até suspeita para falar, porque é um método que me fez me encontrar no mercado, né? É muito difícil quando a gente pega a operação e a gente faz tudo da forma como as pessoas explicaram, né? E chega na hora você não entende porque não deu certo se você seguiu aquilo. Eu acho que o SMC ele vem explicando bastante coisa. Então convido a todos a estudar realmente, porque vale muito a pena. Vejo muitas pessoas virando a chave, sendo consistentes com o SMC. SMC é muito diferente. Eu consegui mostrar um pouquinho, né, aqui nessa live, sobre o que é o verdadeiro SMC. Né? É muito diferente do que as pessoas falam. Muita gente aqui no Brasil falam que o SMC é o price action gourmetizado, né? Só que é muito diferente. Né? O que as pessoas elas acabam falando isso é o conteúdo basicão do SMC, a marcação de uma estrutura, a marcação de uma zona de demanda, mas aqui a gente consegue mostrar alguns movimentos falsos, como a gente faz realmente uma execução, entendendo o contexto, coisa que a gente não consegue na análise técnica. Então, vale muito a pena realmente vocês se dedicarem a isso, pessoal. Então, convido a todos, tem diversos mentores aqui também no Brasil bons, que vocês venham realmente estudar, porque vale muito a pena, né? E é muito diferente do que as pessoas acabam falando, certo? Então, basicamente é isso, Pedro. Exato. Uma pergunta, que normalmente acho que no outro dia também tínhamos tido aqui o Arthur Reis e eu perguntei, tu quando analisas o gráfico, deitando o gráfico de 4 horas, tu olhas para a esquerda, ou entre aspas, tu tens curiosidade em saber o que é que está ainda mais para a esquerda do que o topo mais recente, ou não, ou tu simplesmente estás sempre a olhar para o topo mais recente e, enfim, o que é que tenha acontecido há 3 meses atrás ou há 4 meses atrás é algo que tu não te preocupes muito. Se bem que neste caso do Nasdaq, enfim, não existe, temos a máximos históricos, portanto não existe nada à esquerda, não é? Mas se estivéssemos a falar do euro-dólar, por exemplo, que o preço está agora a regressar a níveis de 2021, é algo que tu prestarias atenção ou tu não prestas atenção a isso, não te interessa? Olha, eu olho tudo. A gente, no EuroSD, a gente estava esperando essa alta já faz alguns meses. Os alunos estão aí, eles podem até confirmar por conta exatamente que a gente estava, por mais que a gente opere no 1 minuto, deixa eu só verificar aqui, tirar, tem alguma marcação, 12. Eu normalmente opero só o Nasdaq atualmente, tá, pessoal? Mas a gente estava acreditando nessa alta exatamente por conta do anual, né? Então a gente já estava esperando a alta exatamente aqui desse ponto. Por quê? Olha como é extremamente importante a gente entender o contexto. Por mais que eu opere no 1 minuto, o anual que estava me dizendo que o mercado iria começar toda essa alta. Porque se eu jogar aqui para 5 minutos, fica até um movimento muito, muito grande. Deixa eu jogar no 4 horas. Basicamente, a gente estava acreditando na alta desde esse ponto. Por quê? Porque os alunos estão aí, eles podem até confirmar isso. Olha só. Eu tenho aqui uma estrutura protegida. Varreu essa liquidez e fez a quebra desse topo. Então, aqui era uma fase de retração para o mercado simplesmente mitigar sua zona de demanda. A gente tinha marcado essa zona aqui de demanda, certo? Então, essa queda, através da leitura gráfica, certo? Era uma queda temporária para a gente.
Então a expectativa agora é do mercado ter concluído o ciclo e que ele simplesmente iria subir. Mas como eu falei para vocês, enquanto ele estava caindo aqui, a gente só tinha expectativa que ele estaria descendo até essa zona de demanda. Eu não posso só confiar nisso, né? Aí entra exatamente no que você falou, Pedro. Aqui, o que aconteceu no passado, ele me dá aqui uma presunção do que o mercado pode fazer. Aí o movimento atual, ele vai me confirmar. Aí começou a jogar no 4 horas, deixa eu jogar até talvez no semanal, porque o movimento está muito grande já. Ele começa a interrupção desse fluxo. Então aqui, ó, a gente tem esse fluxo vendedor, que ele acaba de ser interrompido exatamente na zona que eu estava acreditando, certo? Então, nesse momento, basicamente, é onde a gente acredita que, ele tende a cumprir o nosso objetivo, né? Então, através da leitura, o que a gente está acreditando, né? Que ele vai romper esse topo. Lógico que o fluxo vai demonstrar isso. Então, desde aqui, a gente já estava acreditando que esse topo tende a ser tomado, que o mercado vai ser alto. As quedas vão ser correções para o mercado continuar, tá? Mas, lógico, é uma presunção. Quem tem que demonstrar isso? O fluxo, a interrupção do movimento. Então, nesse momento, ó, ele interrompeu exatamente na zona que eu acreditava, com a expectativa de alta, certo? Uhum. Brilhante. Sim, de facto, o euro de facto, e às vezes até quando analisamos estes gráficos mais de semanais, mensais, até fica tudo mais claro e, entre aspas, até acaba por acontecer no euro-dólar, até no gráfico de 12 meses do ano, como tinhas exposto, acho que até existiu aquele choque interno, exatamente aquilo que falaste, aquela manipulação, mesmo antes da inversão final, até aconteceu ali, antes do preço inverter. Exatamente. Ou seja, algo que ainda não falámos foi então quando é que depois existe então a inversão no mercado? Como é que tu então depois abordarias a real inversão da tendência quando eventualmente então o fundo de liquidez externa é quebrado? Como é que então depois abordas a inversão? Quando o fundo que varreu uma liquidez é quebrado. Então, qual é o fundo que está sustentando essa alta? Exatamente esse aqui. Então, enquanto o mercado estiver dentro dessa estrutura, basicamente ele está de alta. Então, ele tem que virar essa estrutura para reverter o movimento. E mesmo assim, eu ainda acredito que possa ser que ele só manipule para continuar, tá? Basicamente, é porque a gente nem consegue subir mais o time. Mas, basicamente, quem está sustentando a alta é exatamente essa estrutura. Então, a gente acredita em alta. Então, quando o mercado começa a cair, o mercado reverteu, exatamente como a gente falou. O mercado reverteu. Só que essa reversão foi uma reversão temporária, que faz o pullback de uma estrutura que está do time maior. Então, normalmente, é exatamente esse ciclo infinito. Exato. Não, mas de forma geral, vamos pensar numa situação hipotética. Ou seja, quando o preço então agora quebra essa estrutura, que tipo de movimento é que normalmente esperas que aconteça? Esperas que o preço normalmente volte perto do topo e depois procuras por vendas? Ou quando é que ou que tipo de oportunidades é que tu procuras quando o preço então realmente quebra uma estrutura? O que é que tu esperas? Entras logo assim que quebra a estrutura? Esperas por um retrace até capturar outra liquidez? O que é que normalmente esperas nessa situação? Não, quando o mercado ele rompe uma estrutura consumindo a liquidez externa, o fluxo ele está comprador, né? Muitas pessoas, isso aqui é um dos maiores erros para quem opera SMC. Eu vejo assim que 99% das pessoas, quando está no início da SMC, fazem isso. Rompeu o topo, começa a caçar reversão, né? Subiu demais, começa a caçar reversão. E, basicamente, a gente tem que seguir. Se o mercado está subindo, a gente tem que seguir, identificar qual é a estrutura que está sendo trabalhada, né? E continuar. Agora, a partir do momento que a estrutura que está sustentando aquela alta virar para baixo, a gente já começa a pensar em vendas, mas essas vendas são vendas temporárias, porque toda estrutura do time menor sempre faz o pullback de uma estrutura do time maior. Entendeu? Então, possivelmente irias então esperar que o preço voltasse a subir nesta situação e só depois então talvez capturar essa estrutura interna, ou talvez até voltar então ao ponto da supply neste momento e depois procurar por essa venda maior, digamos assim. Eu vou fazer uma explicação aqui rápida.
que aí você vai entender perfeitamente essa situação. Imagine que eu tenho lá uma estrutura e o mercado, basicamente, ele concluiu aqui o ciclo. Ele retirou a liquidez e mitigou o nível-chave. Então, quem está sustentando aqui essa alta são as estruturas do time menor. Quando ele consome a liquidez externa, o mercado está numa impulsão, certo? Eu tenho que continuar pensando em compras. Só que a diferença é, imagine que isso aqui era uma estrutura de 1 hora e isso aqui era uma estrutura de 15 minutos. Então, nesse momento, eu começo a focar na estrutura de 15 minutos, porque o mercado está numa impulsão. Eu fico esperando sempre o mesmo ciclo. O mercado retirar a liquidez interna dos 15, mitigar a zona de demanda dentro da estrutura dos 15. Mas se por algum motivo eu estava acreditando que o mercado poderia subir ainda e ele reverte 15 minutos, eu começo a pensar em vendas. Mas entendendo o quê? Que 15 minutos virou para baixo para fazer o pullback de 1 hora. Né? Então são vendas temporárias. Por quê? A expectativa do mercado fazer essa movimentação, retirar a liquidez e continuar. E esse é o ciclo sempre. Eu concordo. Na realidade, eu às vezes até utilizo essa última liquidez interna como target. É um dos meus pontos preferidos para procurar por targets, é exatamente essa, esperar que o preço então, entre aspas, corrija e venha depois aqui perto, e é possível identificar às vezes onde é que está exatamente esse fundo intermediário para esperar que o preço realmente lá chegue. E normalmente depois ir procurar por compras, depois então do preço tirar isso, e é basicamente eu a tentar brincar entre os extremos das zonas. Normalmente são esses níveis que eu procuro. Portanto, eu concordo claramente com o que estás a dizer. Espero que o pessoal também tenha percebido, e acho que sim, porque está aqui muita gente também que gosta de SMC. Só tinha aqui uma pergunta também, deixa eu ver aqui. Acho que isto talvez até já se tinha respondido. Para confirmar se de facto houve a marcação de um topo ou fundo, é obrigatório que a estrutura tenha uma captura de liquidez mais quebra de estrutura. Isso. São esses 2 requisitos que eu tenho para fazer marcação da estrutura. É a varredura da liquidez, seja liquidez interna, seja liquidez... Todas as formas de liquidez que a gente já sabe, né? Que a gente abordou hoje, a liquidez básica também. E o rompimento do topo da estrutura anterior. Por quê, pessoal? Porque não adianta o mercado ele só ter... O exemplo ali do Nasdaq, até aqui do EURUSD, ele é bem interessante. Por quê? Porque não adianta a gente acreditar, o mercado ele simplesmente varreu a liquidez e começa aqui uma alta. Ele vem e faz essa movimentação aqui e não rompe. Eu não posso atualizar a estrutura, porque o mercado ainda está trabalhando dentro dessa movimentação. Minha estrutura só é atualizada quando ele rompe o topo da estrutura anterior, tá? Então, tem que ter esses 2 requisitos, porque se ele simplesmente não consegue romper, esse fundo até pode ser tomado como liquidez, certo? Então, tem que ter os 2 requisitos, varredura de liquidez e rompimento de topo numa tendência de alta, tá? Numa tendência de baixa, varredura de liquidez e rompimento do fundo, certo? Exatamente. Pessoal, façam perguntas, ok? Esta é a oportunidade para vocês realmente fazerem as perguntas que quiserem aqui à Just, ou também em relação ao Fivers. Portanto, aproveitem. Talvez possa tentar fazer um requisito. Quantos likes é que nós já temos aqui hoje? Portanto, deixa eu ver quantos likes é que nós temos. Acho que temos 136. Pessoal, se nós chegarmos pelo menos se nós ultrapassarmos os 150 no mínimo, ok, pode ser que em vez de 3 contas oferecemos 4 contas no dia de hoje, também para sobrar aqui os 2.000 subscritores que atingimos, muito provavelmente também devido aqui ao pessoal todo que a Just trouxe da sua comunidade. Portanto, muito obrigado, espero que continuem a seguir-nos também aqui no canal. Just, qual é que seria então... uma pergunta mais ao nível de planeamento. Tu normalmente focas-te mais no intraday, ou seja, operas mais à volta do mercado americano, da abertura do mercado americano. É normalmente essa altura que transacionas. E como é que tu planeias? Ou seja, disseste exatamente que gostas de observar o gráfico maior para saber qual é que é o teu base e qual é a direção que realmente operas, e depois então tentas focar nessa direção. Ou como é que explica lá um bocadinho então a tua rotina de operar quando te juntas ao mercado no início do dia, e como é que depois abordas o mercado, só assim de forma geral. Basicamente, pessoal, vou entrar aqui no Nasdaq porque é o mercado que eu atualmente opero. Sempre operei todos os mercados, mas quando eu comecei a focar em um,
minha leitura ficou até melhor, porque deixava muita coisa passar despercebido, mas teve uma época que eu operava Bitcoin, mini índice, o Forex e o Nasdaq, todos de uma vez, só que era extremamente cansativo, né? Praticamente ficava o dia inteiro no gráfico. Então, quando eu decidi focar somente em um, foi bom, o tempo livre também, né? Ficou maravilhoso para mim. Né? Então, consegui também identificar a particularidade do Nasdaq, que isso a gente só consegue quando a gente opera poucos ativos, certo? Então, a primeira coisa que eu faço, sempre identificando, sempre começando pelo time maior, eu opero, como eu disse para vocês, 1 minuto, então não me importa, assim, o maior erro das pessoas é começar já pelo 1 minuto, certo? Aqui, 1 minuto, 5 minutos são times de execução. São times que confirmam as zonas que vocês acreditam que o mercado vai reagir. Se eu começo aqui pelo time menor, pelos 15, pelos 5, às vezes são estruturas que o mercado tende a virar. Como eu falei para vocês, eu estou acreditando lá no EURUSD que uma possível estrutura de baixa ela vai virar para alta. Mas como que eu acredito que isso vai acontecer? Através da leitura macro. Porque muitas das vezes, vou mostrar aqui uma manipulação que aconteceu no EURUSD, e nessa época muita gente pensou em vendas, principalmente para quem opera time maior, tá? Exatamente aqui, ó. Se a gente for parar para ver, nesse momento, estava tudo de queda. O mercado, ele virou aqui para baixo, ele fez alinhamento novamente, e estava tudo de queda. Então, muita gente acreditou em queda para o EURUSD. E a gente já estava pensando que tinha uma probabilidade disso ser uma manipulação. Por quê? Porque a gente estava acreditando que essa queda ela já tinha cumprido o objetivo, como mostrei para vocês. Então, nesse caso, era apenas uma manipulação para induzir as pessoas a venderem. Né? Lógico, são pontos. A gente pode operar nas possíveis manipulações? Podemos, mas entendendo que são movimentações temporárias. Mas eu acredito que o mercado vai romper esse fundo? Não, eu acredito que nesse momento ele está vindo retirar a liquidez que ele deixou, certo? Então a gente estava acreditando que isso aqui era apenas uma queda para o mercado retirar essa liquidez, mitigar a zona de demanda que estava mais próxima e prosseguir com aquela tendência, tá? Mas eu estou no semanal, eu vou deixar de operar? Não. Né? Então, principalmente para quem opera 1 minuto, mas como que eu acredito nisso? Como que eu sei, né, que isso pode acontecer? Porque tudo antecipado é apenas uma probabilidade, tá? É uma presunção. Então, é sempre pelos times maiores. Como eu falei para vocês, foi o anual que me deu essa expectativa, tá? Porque se eu começasse pelo 4 horas, se eu começasse pelo 1 hora, eu poderia estar pensando em vendas quando o mercado, na verdade, estava me demonstrando alta pelo time maior. Então, é a mesma situação. Quando eu entro no gráfico, eu começo a verificar o que está acontecendo no time maior. Então, acho que foi semana passada, né? A gente já estava assim, presumindo que isso aqui era uma queda para o mercado retirar a liquidez e mitigar a zona de demanda. E se a gente for parar para ver, ele deixa aqui uma estrutura contrária. Se eu começo aqui pelo 1 hora, basicamente, ele faz aqui um alinhamento para queda, eu começo a pensar em vendas. Só que, através do 4 horas, eu conseguiria identificar que isso aqui era uma queda temporária. Ele já tinha concluído o ciclo. Qual é a expectativa? Eu ia a favor de 1 hora ou eu ia a favor de 15 minutos? Então, o contexto, ele me dá exatamente a clareza e a percepção de qual range que eu devo ir a favor daquele dia. Porque se a gente for parar para pensar, 15 minutos é inferior a 1 hora. Ele é um time inferior. Normalmente, quem prevalece é sempre o time maior, né? Mas através do que eu acabei de falar, 1 hora se colocou para baixo para fazer o pullback do 4, e o 4 já tinha concluído o ciclo, eu vou a favor dos 15 ou eu vou a favor de 1 hora? Eu vou a favor dos 15 minutos. Então, após eu entender todo esse contexto, eu jogo aqui nos 15 minutos, mercado varreu a liquidez, fez a quebra. Vou a favor de quem? Tenho liquidez interna e eu tenho minha zona de demanda. Agora sim, o próximo passo, eu posso pensar em execução. Tá? Então, entro no gráfico, verifico o contexto macro, verifico após a conclusão no contexto macro,
né? Porque eu tenho que verificar se ele ainda está numa fase de retração. Se o mercado não tivesse concluído o ciclo do 4 horas, eu iria a favor do 1 hora. Então, eu iria a favor das vendas. Lógico, por quê? Porque muito provavelmente 15 minutos iria virar. Eu pensaria em vendas exatamente aqui, com a expectativa da liquidez externa, né? Só que, como o mercado ele já tinha concluído o ciclo do 4 horas, a minha expectativa era 15 minutos, uma vez que eu entendia que 1 hora poderia ser virado. Mas como eu falei, entrei no gráfico, identifiquei meu range que está me dando ali meu viés. Eu só estou presumindo uma coisa, certo? Agora, o que o mercado tem que fazer? Me demonstrar através do quê? Do fluxo. Então, o próximo passo é o quê, pessoal? O alinhamento do fluxo, que acontece exatamente no minuto, né? Porque após o mercado retirar a liquidez, após o mercado mitigar minha zona de demanda, e eu tenho que esperar o quê? Quem está sustentando mesmo a queda? Basicamente, eu tenho esse fluxo vendedor, ele chega na minha região e interrompe o fluxo vendedor. Opa, pelo menos ele está ali a favor de uma região que eu acredito. Agora eu posso pensar em execução. Execução é a última parte que a gente pensa quando a gente vai operar no mercado. Primeiro é a montagem da narrativa, identificar a liquidez, identificar a zona que eu acredito que ele vai reagir, mitigar, identificar se eu tenho um fluxo a meu favor e dentro desse range que me dá o viés direcional para aquele dia, eu espero novamente consumo da liquidez, mitigação da zona de demanda e o alinhamento para pensar em compras. Então, a execução é a última parte que eu acredito que a gente tem que pensar, né? Então, quando eu entro no gráfico, basicamente, sempre começando pelos times maiores, para depois eu entender qual é o range que eu vou a favor, se é 15 minutos ou 1 hora. Poxa, Just, mas 15 minutos ele é inferior a 1 hora, mas ele não está a favor do 4 horas, o mercado já não concluiu ali o ciclo, aí sim, eu vou a favor dos 15, concluir o ciclo dos 15, penso em execução, certo? Então esses são os passos que eu faço na hora de operar. Perfeito. Adoro. Ou seja, neste caso, basicamente respondes também à pergunta que eu também tinha feito e que tinhas confirmado. Também observas à esquerda, ou seja, mesmo que o euro-dólar no gráfico mensal ou anual esteja a reagir de uma zona que esteja para aí há 10 anos atrás, ainda é relevante. Portanto, adoro. Iria pensar exatamente. O processo de pensamento é exatamente o mesmo. O que depois leva, de facto, à paciência que é necessária para esperar para a execução, não é? Portanto, claramente que estás a meter a execução como último passo para, após vários pontos a que é preciso seguir através da análise de higher time frame, de lower time frame e por aí adiante, até chegar à execução. E o pessoal normalmente faz ao contrário, né? O pessoal começa logo pela execução e depois boa sorte, o pessoal quer estar dentro do mercado, quer estar ativo, quer tentar fazer dinheiro e depois, enfim, mete as mãos à frente dos bois, digamos assim. Temos aqui só então perguntas, então, neste caso temos aqui a pergunta do técnico, então nesse caso esperar que o tempo gráfico se alinhe com o contexto do tempo gráfico maior para começar a procurar de uma trade ou vais operando em ambos os lados, entre aspas, vais conseguindo, se o preço estiver a fazer um retrace, consegues ainda procurar por trades nesse time frame mais pequeno e depois então quando o preço virar novamente para a higher time frame, para a direção que tens de olho no higher time frame, vais procurando por essas trades. Tu operas de ambos os lados ou esperas realmente que o preço seja alinhado para a direção maior? Excelente pergunta. A gente trabalha os dois lados, né? A gente só tem que identificar, principalmente para quem opera 1 minuto, se o mercado começar um pullback de um time maior, imagina a gente ficar dias, semanas sem operar, né? Então, basicamente, quando eu tenho uma estrutura aqui do 4 horas e ela inicia aqui o seu pullback, a gente tem uma expectativa que vocês já aprenderam, né? Que é a retirada da liquidez. Então, a gente tem a liquidez interna da estrutura que está de alta. Isso quer dizer o quê, pessoal? Para a gente ir a favor das compras ou é para a gente ir a favor das vendas quando ele vira essa estrutura? É para a gente ir a favor das vendas, porque ele tem uma expectativa dentro do que a gente acredita, né? A gente acredita que ele vai cair até determinado momento. Qual seria esse determinado momento? A partir do momento que ele retira a liquidez interna da pernada e ele mitiga a nossa zona de demanda. Então, a gente vai a favor de quem? Do 1 hora nesse momento ou a favor do 4 horas? A gente vai a favor do 1 hora, certo?
Então, eu posso pegar operações, só que é o que eu tenho que entender que para aquele dia, o meu range HTF é 1 hora, tá? Porque eu acredito que o mercado vai cair porque ele tem ali um objetivo, certo? Então, nesse momento, quando ele mitiga ali a minha zona de demanda e retira a liquidez, ele cumpre o objetivo. Perfeito. Então, qual é o meu range HTF para aquele dia? O 4 horas. E o intermediário é qual? 15 minutos. É o time que eu vou pensar em execução. Mas eu vou deixar de pensar em vendas só porque a minha macro está de alta? Não. Só que eu tenho que entender quando eu entro no gráfico se ele ainda está numa fase de retração ou se ele já finalizou o pullback. Porque imagine que eu entrei exatamente na semana passada e o mercado ele simplesmente estava exatamente aqui. Ó. Isso aqui foi dia 24. Ele estava exatamente aqui. Então é para eu pensar em vendas ou em compras? Vendas, porque ele ainda não concluiu o ciclo, certo? Agora, entrei exatamente no dia 25, o mercado concluiu o ciclo, agora eu penso em compras. O meu range HTF, nesse momento, é o 4 horas, ele está me dando a direção. O anterior era 1 hora, porque ele está me dizendo para eu pensar em vendas, porque ele ainda não cumpriu o objetivo da queda. Mas a partir do momento que ele cumpre, agora eu começo a pensar em compras. Entenderam? Entendeu? Não dá para saber o nome do... Era a técnica. Tinha feito a pergunta. Concordo claramente. E depois, para quem for mais aventureiro, realmente pode então procurar por esses targets, talvez, se realmente tiver como visão, porque o vantajoso disto é que temos sempre pelo menos um target também em vista no higher time frame, que estamos à espera que eventualmente o preço vai chegar, ou seja, para mitigar a liquidez interna, para retomar a direção inicial que era de compras. Aí depois, realmente, quando o preço chega a esse ponto e começar a inverter, então podemos ter um target que é eventualmente tirar o topo anterior e, enfim, e rinse and repeat, não é? Continua sempre no mesmo ciclo e depois parece que estamos aqui sempre a fazer o mesmo, o que é interessante. Enfim, temos aqui várias gente, portanto, antes de mais, muito obrigado a toda a gente que se juntou aqui connosco hoje no live stream. Foi uma aula espetacular. Jess, muito obrigado pelo conhecimento todo que partilhaste. Talvez façamos uma segunda versão desta live stream. Acho que vai ser completa. Claramente que tens as portas abertas para voltar aqui quando quiseres e fazermos outra sessão. O pessoal adorou, acho que os comentários, como também tens visto, a dizerem que de fato foi uma aula top. A quantidade de conhecimento e de partilha que fizeste é muito boa e adoro. Também gostei muito e aprendi também muito com a tua vinda aqui. Portanto, para quem quiser fazer umas últimas perguntas, pode fazer. Eu vou começar a tratar dos giveaways, ok? Vou começar aqui a meter aqui, ao preparar-me para fazer o sorteio. Para já vamos fazer 3 e eu já vi que realmente já passámos dos 150, portanto vamos continuar a puxar um bocadinho mais, vamos tentar que continuem a subscrever ao canal e pode ser que no último minuto façamos aqui mais um sorteio bónus devido aqui a termos chegado aos 2.000 subscritores. O objetivo é passarmos para os 3.000, 4.000 e por aí adiante. Portanto, continuem a subscrever, a partilhar o canal com outros, porque de facto, enfim, queremos crescer no Brasil, queremos também que, como é óbvio, que vocês operacionem também connosco ou contra a própria firma, não faz diferença. Na realidade, queremos é que vocês tenham sucesso. E o conteúdo do canal aqui é também educacional, é passar um bom momento. Nós fazemos live stream de segunda à quinta-feira, é normalmente a esta hora, às 5 da tarde portuguesa, à 1 da tarde da hora do Brasil, duram cerca de uma hora e meia. As live streams são, como é óbvio, convidados sempre para virem aqui e, como é óbvio, à medida que o canal for crescendo, vamos conseguindo também trazer mais convidados, como a Just veio aqui hoje. E agradeço realmente muito, Just, a tua disponibilidade para estar aqui. Temos aqui também uma pergunta que alguém tinha feito, era: tu consideras a quebra de estrutura o fecho da candle ou simplesmente o pavio? Existe alguma regra que tu utilizes? Não, que eu considero, muitas pessoas, Pedro, acabam ensinando que só considera o rompimento com o corpo, né? Isso foi até o que eu aprendi na época que eu estava estudando. E conforme eu fui fazendo, assim, na prática, eu fui acreditando que o rompimento com o pavio era suficiente para mim, porque se eu acredito que o mercado ele se movimenta através de liquidez, a partir do momento que ele faz o rompimento de um topo, ele basicamente já capturou a liquidez externa, seja com o pavio ou seja com o corpo.
Então ele já retirou a liquidez que tinha no topo ou no fundo daquela estrutura. Por isso que para mim já é o suficiente o rompimento com o pavio, e eu vim adotando isso já faz uns 5 anos que eu acredito que o rompimento com o pavio para mim já é suficiente pela captura da liquidez, já que eu acredito que o movimento de pullback é para captura da liquidez interna e o movimento de impulsão é para captura da liquidez externa. Então, mesmo rompendo com o pavio, com o corpo, ele já capturou aquela liquidez. Eu concordo. Eu também concordo exatamente. Eu não preciso nada de esperar por quebra e fechar acima. Mesmo que seja um pip de quebra, para mim já é quebra. Já... Entre aspas, uma das confusões que às vezes eu tinha, eu aceito, não é questão de aceitar, cada um faz o que quer, não é? Mas eu compreendo se alguém esperar pelo fechar da candle para executar uma trade, às vezes possam ter esse nível de confirmação, mas para confirmar se quebra ou não uma estrutura, porque talvez no gráfico de 4 horas não feche, mas depois no gráfico de 1 hora já fechou acima, e depois pode existir também, dependendo do time frame que a pessoa esteja a observar, nos fecha, no outro não fecha. E pronto, como é óbvio, talvez um time frame simples que muita gente olha, principalmente os investidores, talvez seja o diário, não é? Portanto, se realmente no diário houver uma quebra acima, pode ser talvez mais significativo ou não, porque muita gente pode observar a candle do gráfico diário, principalmente grandes investidores, mas honestamente, qualquer quebra, nem que seja de um pip e depois o preço volta, e já é quebra para mim. Portanto, até uma vez mais até concordo contigo, Just, nessa situação. Enfim, pessoal, deixa eu só aqui mudar os monitores. Vamos então, enfim, deixa-me fazer aqui só um refresh nisto, só para ter certeza que toda a gente se inscreveu. Yep, aqui ok, yep, essa mesmo. Ok, 3 contas para já e depois veremos, temos aqui um bónus adicional, ok? Enfim, os comentários foram imensos. Normalmente eu tenho a tendência de ir quase vendo os comentários todos. Hoje é impossível, porque não saímos daqui. Se eu começar a saber os comentários de toda a gente. Portanto, pessoal, boa sorte, ok? Para quem ganhar as contas, deem um espaço de uma semana, ok? Portanto, não vão receber a conta imediatamente. Talvez o mais provável é receberem na próxima segunda-feira ou na próxima terça-feira. A maneira como funciona é que vão receber os créditos na vossa conta do Fivers, ok? Primeiro tudo, espero que tenham se registado com o e-mail que já têm em conta, ok? Caso tenham um segundo e-mail, isso vai criar um problema. Portanto, espero que quem se registrou tenha se registrado com o e-mail que já tenha conta no Fivers. Caso contrário, não podem ter 2 contas. E segundo, aquilo que vai funcionar é que vocês vão ter os créditos correspondentes à conta de 10 mil high stakes, ok? Portanto, depois efetuam o processo todo para comprar a conta e depois utilizam os créditos e têm acesso à conta. Portanto, pessoal, boa sorte para quem ganhou as contas. Vamos já fazer aqui o sorteio em 3, 2, 1, vamos embora. Ok, portanto temos o Luís, temos o Tiago e temos o Alex. Aquilo que eu vou fazer agora é tentar mostrar uma parte inicial do e-mail, só para confirmar realmente quem é que são os vencedores, ok? Entretanto, enquanto eu faço isso, Jess, se tu tiveres algumas últimas palavras para aqui para a nossa comunidade e acima de tudo também agradecer algum conselho para quem está a ouvir em relação a como é que eles devem aprender, os conceitos que tu explicaste hoje. Eu vi um comentário a dizer que alguém ia começar a praticar isso no backtesting, consoante o ensinamento que já fizeste hoje. Portanto, se tiveres algum conselho para dar, força, podes partilhar com o pessoal. Então, pessoal, basicamente o que eu posso falar, né, da minha experiência, lógico que eu passei pela mesma coisa que vocês, principalmente os que estão iniciando, que a gente não pode ter pressa, né, quando a gente quer realmente viver de uma coisa. Vão ter pessoas que não vão acreditar em você, vão ter pessoas que vão contra o que você vai estar fazendo, mas se você realmente acredita que isso é para você, que o mercado é uma coisa que você quer viver, você tem que se dedicar, você tem que dar o sangue por isso, porque vale a pena. Se existem pessoas que realmente ganham dinheiro com o mercado, se existem pessoas que realmente vivem disso, você é obrigado a fazer isso dar certo. E como que isso vai acontecer? A partir do momento que você se dedica, né? E é uma coisa, lógico que quando a gente está numa situação muito difícil, né?
é muito complicado a gente não pensar em dinheiro e não pensar em coisas que o mercado vai proporcionar para a gente, né? E lógico que o que a gente tem que ter, né, é resiliência, é a gente se dedicar, é a gente fazer realmente o que tem que ser feito todos os dias, porque a gente já entendeu através de anos, né, através de meses, que a pressa é inimiga da perfeição. Então, se a gente simplesmente ficar toda hora procurando sinal, procurando algo que é fácil, porque o mercado não é fácil, o mercado é difícil depois que a gente entende a ler o gráfico, é difícil manter o emocional, é difícil seguir o gerenciamento. Então, eu costumo falar que a coisa mais difícil é a gente se testar, né? É algo que a gente se testa todos os dias, porque o mercado ele traz para a gente os piores defeitos que a gente tem. A gente consegue ver a nossa ganância, a gente consegue ver a nossa pressa, a gente consegue ver tudo que normalmente a gente acaba não expondo, né? Então, só que é uma batalha diária que todo dia você tem que provar para você mesmo que você é capaz. E realmente, se alguém faz, você vai saber fazer, você vai conseguir fazer, você vai fazer dar certo, né? E lógico que sempre com pessoas que puderem estar. Se você não tem uma pessoa que te apoia dentro da sua família, mas você pode fazer uma amizade na internet. Foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu estava aprendendo, eu fiz amigos da minha internet, apesar de terem pessoas que realmente me apoiavam, né? E é uma coisa que é bem bacana, porque a gente estudava junto, então é sempre bom ter pessoas que têm o mesmo objetivo que vocês, que isso faz com que as coisas fluem de verdade. Mas evitem sempre procurar o mais fácil, porque vocês só estão postergando a consistência de vocês. E tempo é vida. Tempo é uma coisa que a gente não pode perder, né? Então, se vocês realmente acreditam que vocês estão no caminho certo, mesmo que não tenham virado a chave, insistam nisso, porque uma hora a chave vira e quando virar vai valer realmente cada segundo que você se dedicou. Perfeito. Belas palavras, e é realmente é importante, é realmente importante essa parte de acreditar e não desistir, e dediquem-se, e trading pode, esta jornada não precisa ser sozinha. Hoje em dia felizmente existem várias comunidades em que vocês podem partilhar aquilo que vão passando. Um dos problemas que tem muita gente às vezes é a parte de querer ao estar a fazer isto um bocado sozinho, isolados, e depois nem sequer tem ninguém com quem partilhar, porque as pessoas, os amigos mais próximos nem sequer percebem o que é trading, muito possivelmente a vossa parceira ou parceiro também não percebem bem o que é trading, e por isso é que nós também temos aqui então a comunidade do Fivers, ou também a comunidade da Just, se quiserem então também segui-la, como é óbvio, já agora também tem a informação toda da Just nas descrições, ok? Portanto, vão seguir a Just no Instagram, sigam o canal do YouTube dela, vão poder continuar a obter mais informação dela, parecida, mais ainda daquilo que ela partilhou aqui. Isso é muito importante. E depois as amizades também, que possivelmente também se possam ganhar com esta experiência também relacionada com o trading. Portanto, estes são os vencedores. O Tiago tinha dito que iria ganhar uma conta para aí há meia hora atrás e ele acabou mesmo por ganhar. Portanto, Tiago, se quiseres também partilhar os números do Euro Milhões, ou se há alguma coisa, também podes partilhar aqui, que também pode ser que me inscreva. E estes são então os vencedores. Portanto, aqui a questão aqui que eu tenho para fazer para o pessoal é se devo ou não clicar aqui e fazer um novo sorteio só para mais uma conta. Portanto, respondem nos comentários se devo ou não, ou devemos ou não fazer mais um sorteio para uma conta extra, para realmente celebrarmos, ou começarmos a celebrar os 2.000 subscritores. Para a semana, garantidamente que iremos ter mais sorteios, porque queremos celebrar em grande este achievement de chegarmos aos 2.000 subscritores. Portanto, o pessoal está aqui a dizer que sim, bora, faz mais um. Então vamos fazer, ok? Vamos fazer mais um sorteio. Vamos sortear mais uma vez uma pessoa para então ganhar uma conta a mais, para dizer também obrigado a toda a gente que esteve aqui hoje, ok? Portanto, 3, 2, 1, vamos já ver então quem é o vencedor desta nova conta e ficamos por aqui. É o Hugo, ok? Portanto, o Hugo é o grande vencedor.
Portanto, parabéns ao Hugo também, parabéns ao Tiago, parabéns ao Alex, parabéns ao Luís, parabéns a toda a gente que esteve aqui e participou connosco neste live stream, nesta sessão. E Just, muito obrigado também pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e por todo o conhecimento que partilhaste aqui com a nossa comunidade. E terás sempre as portas abertas quando quiseres cá voltar, avisa, e que com certeza que podemos combinar outra sessão contigo. Últimas palavras aqui para o pessoal e ficamos por aqui por hoje. Últimas palavras. Alguma coisa? Pessoal, obrigada pela atenção, por vocês terem cedido um pouquinho do tempo de vocês para me ouvir falar. Lógico que, ainda mais o horário, né? Muitas pessoas estão trabalhando, mas gratidão pela paciência, por estarem me dando atenção, tá bom? Obrigada, Pedro, pelo convite. Obrigado, João. Obrigado, pessoal. Vemo-nos amanhã. Boa sorte para o resto da sessão também de hoje. Bom mês de outubro. Hoje também começou um novo mês e estamos juntos. High five. Obrigado. Bye, bye.